Boa tarde, galera, tudo bem? Esta é uma primeira videoaula, que nós estaremos, de muitas, né, que nós vamos gravar acerca da preparação de vocês para a próxima prova do Instituto Federal. Então, como prometido, eu estou um pouquinho nervoso porque este é o primeiro vídeo que faço, né, mas vocês vão me perdoar com relação a isto, ok? Então vamos logo direto ao assunto, né, a nossa primeira videoaula, que vai tratar de um dos primeiros assuntos que está lá no edital do Instituto Federal, e isso vai auxiliá-los na preparação, né, nos estudos de vocês a partir de agora, ok? Então está aqui o professor Melquisedeque, né, pré-IFAL 2017, não é qualquer professor, veja bem o que é que tem aqui, ó, é o mais bonito da região, então vocês já se preparem, né, porque vocês irão aprender não com o melhor de todos, mas com um dos melhores. Vamos lá. Olha, será que o rapaz é simples? Então vamos ver. Qual é o primeiro tema da aula de hoje? Relações entre os elementos, as funções e os níveis de linguagem no processo de comunicação. Então veja, quais são esses elementos? Quais são eles? Quais serão esses elementos, né? Quais serão esses elementos que nós iremos estudar? Quais serão essas funções e quais serão esses níveis de linguagem? Então nós vamos estudar cada um deles a partir de agora. Então veja, com relação aos elementos da comunicação, quais são eles? Quais são esses elementos da comunicação? Então vamos lá. Cadê? Sim, vamos lá. Quais são os elementos da comunicação? Então, o primeiro elemento da comunicação é o emissor ou remetente. É aquele que codifica e envia a mensagem. Então, veja, o que seria este codificar? Gente, a nossa língua portuguesa, quando nós escrevemos, nós o fazemos por meio de símbolos. Então, quando você, por exemplo, entra em contato com a linguagem dos chineses, por exemplo, vocês vão achar estranho, porque é aqueles desenhos que para nós nada significa, né? Então, é a mesma coisa para eles a nossa grafia. O nosso português é um símbolo que é convencionado, que é um símbolo particular de nossa língua portuguesa. Então, o que acontece? O emissor, ele codifica, ele pega a mensagem e transforma em códigos, coloca no papel, né, codifica, de maneira que que a pessoa que vai ler estes códigos possa interpretar. É por isso que é necessário um acordo implícito na linguagem, na nossa língua, que possibilite que tanto a pessoa que emite a mensagem quanto a pessoa que vai receber a mensagem possa ser compreendidos por meio da língua, que é um conjunto de signos linguísticos, que vocês saberão daqui a pouco o que isso significa. Então veja, o receptor destinatário, que é o outro elemento da comunicação, ele recebe e decodifica. Então é necessário que ele conheça o código. Não adianta você, por exemplo, elaborar uma carta e enviar para alguém, para um amigo lá nos Estados Unidos, né, e este amigo não conhecer a língua portuguesa, não dominar o idioma, não dominar o código, é lógico que eles não vão entender este código, ele não vai decodificar isto. Então é necessário que eles tenham o conhecimento do código, entende? Do código da língua, que eles tenham conhecimento dessa particularidade linguística. Então veja, o outro é a mensagem. O que é a mensagem? É o conteúdo que se pretende transmitir. Então é aquilo que eu penso, por meio de código, coloco no papel, endereçado a alguém, né? Este alguém vai, ao receber esta mensagem por meio de código, vai decodificar essa mensagem, vai compreender essa mensagem. Aí, a partir daí, o processo de comunicação estará completo. Então, vamos adiante. Então, veja, o outro elemento da comunicação é o canal, o suporte, o portador, o veículo. Ora, se eu coloco uma mensagem, né, eu codifico determinada mensagem, né, por exemplo, no papel, por meio de uma carta, né, usando apenas a carta como exemplo, eu vou precisar de um canal para enviar esta carta ao meu receptor. Este canal poderá ser o e-mail, este canal poderá ser uma mensagem de Facebook, poderá ser os correios, eu posso usar a carta por meio dos correios, ou eu posso enviar esta carta através de um portador.
Então, o canal, ele faz parte também do elemento da comunicação. Porque se não houver o canal, como é que eu vou me comunicar com o receptor, né? Considerando que esse receptor está distante de mim. Né? Então eu precisarei do canal para completar o meu processo de comunicação. O outro, quinto elemento, é o código. Eu já falei a vocês acerca do código. É um sistema de signos convencionais. Por que é convencional? É porque são signos acordados. São acordos que a gente faz. Por exemplo, quando você nasceu, já existia um sistema linguístico posto já. Então você aprendeu a lidar com esse sistema desde o seu nascimento. Né? Aprendeu a conhecer os códigos linguísticos, aprendeu as regras linguísticas mesmo sem ter consciência delas. Então existe um acordo, mesmo que inconsciente, para que a comunicação, o processo de comunicação aconteça. Então, ó, é um sistema de signos convencionais que permite dar à informação emitida uma interpretação adequada. Então veja, signos convencionais. Ó. Essa questão dos signos convencionais é o que eu vou tratar mais adiante sobre signos linguísticos. Então, por exemplo, o animal que aqui nós conhecemos como cachorro. Então, o signo linguístico que representa este animal, com essa característica, nós conhecemos, nós damos a ele um código chamado cachorro. Só que, se você for para outra linguagem, vamos supor para a Inglaterra ou os Estados Unidos, os países de língua inglesa, né, esse código que representa este objeto, que representa este ser, que é o cachorro, não vai ser mais cachorro, vai ser dog. Então ele vai ter um outro signo representando, né, a coisa, representando a matéria, representando o ser. Então, o elemento, a coisa representada, mais o símbolo que representa esta coisa, que substitui esta coisa, somando um com o outro, vai gerar o que nós chamamos de signo linguístico. Então veja, além disso aqui, ó, nós temos o contexto. Ó, imagine que eu esteja que eu tenha enviado, uma mensagem para um amigo nos Estados Unidos, contando a ele a situação política do Brasil. Ora, o sistema político dos Estados Unidos é diferente do sistema político brasileiro. Então, para que meu receptor compreenda com perfeição o que eu entendo por política, eu vou ter que explicar a ele nos mínimos detalhes. Por quê? Eu vou ter que explicar o contexto da política brasileira, o porquê da corrupção. Eu vou ter que explicar a ele tudo, por exemplo, né, das questões ligadas à política, para que ele possa compreender lá que o contexto dele é outro, o significado de política para ele é outro. Então eu tenho que explicitar na minha carta este contexto político para que ele possa entender, né, sobre que tipo de política eu estou falando. Qual o meu conceito de política, para que ele possa compreender a mensagem de forma efetiva, de forma adequada. Então, estes são os principais elementos da comunicação que serão cobrados nas provinhas de vocês, ok? Bom, agora vamos passar para um outro tópicozinho lá daquele tema. Lembre-se, nós estamos ainda naquele primeiro temazinho da introdução da aula, ok? Então veja, língua, fala, níveis de fala, linguagem e gramática. O que é isto? Né? O que é a língua? O que a gramática entende, né, sobre o conceito de língua? O que a gramática entende sobre o conceito de fala? O que é isto? Quais são os níveis de fala? Né? Trata-se de nível hierárquico. Que hierarquia é essa com relação aos níveis de fala? Né? O que seria uma linguagem? E a gramática seria o quê? Então vejam bem. Começando pela língua, gente. Lembre-se que nós estamos apenas conceituando os elementos. Estamos conceituando. Vocês precisarão entender esses conceitos para resolver as prováveis questões, né, que serão cobradas na prova. Então você precisa entender os conceitos para poder responder as questões. Então, língua é um sistema de signos, vejam bem, que serve de meio de comunicação entre os membros de uma comunidade linguística. Os signos de uma língua substituem os objetos e os representam. Então veja bem, olha só.
Eu vou desenhar aqui um objeto. Olha o que é que ele está falando na questão. Eu desenhei aqui um objeto. Vamos dar o nome desse objeto. Vamos dizer que esse objeto se chame bola. Vamos dizer que ele se chama bola, certo? Então, aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho um signo, eu tenho um código que representa este objeto. Este código aqui não é esse objeto de fato, mas ele na língua está substituindo esse objeto. Então, esse objeto aqui, ó, eu vou dar o nome a ele. Eu vou chamar esse objeto de significado. Esse objeto será o significado, certo? E bola eu vou chamar de significante. Significante. Certo? Então, o objeto é o significado e o significante é o código linguístico que substitui esse objeto na língua. Então, por que esse código vai substituir? Quando eu estiver falando de bola, as pessoas saberão de que objeto eu estou falando. Né? Bola eu vou saber, na minha mente eu vou visualizar este objeto aqui. Certo? Então, aqui eu tenho o significante, né, o significado, e aqui eu tenho o significante. Juntando significado mais significante, eu vou ter o signo linguístico. Então, signo linguístico é a soma, é a junção do significado, né, da coisa, do objeto, mais os símbolos que são significantes, que é o signo que representa esse objeto. Então, significado mais significante vai ser igual, né, em termos matemáticos, vai ser igual ao signo linguístico, ok?